Boa tarde a todos. Hoje vamos estar falando um pouco sobre as necessidades a serem pesquisadas, procuradas junto a um cliente ou junto a uma obra, para que seja feito um projeto de qualidade com benefícios tanto de custo, como de meio ambiente, como de satisfação ao cliente. Para isso, vamos dar uma olhadinha nessa pequena apresentação que exatamente a gente elaborou no sentido de orientação dos itens mais importantes a se buscar num projeto. A primeira coisa, logicamente, é a gente entender quais são as necessidades de carregamentos que o piso ou pavimento venha a sofrer. Dos mais variados. Então, você tem os elevadores, helicópteros, aviões, caminhões, carretas, silos, ok? Sistemas convencionais de colocação de logística, como os sistemas mais sofisticados, como os trilaterais, os sistemas mais compactos e automatizados mais recentes, como esses dois da AutoStore e da Exotec. Esse da AutoStore, a empilhadeira não existe, ela não trabalha. Na verdade, a mercadoria é elevada pelos montantes das estanterias. Já o sistema da Exotec, você tem uma grade sobre todo o sistema de estanterias, onde as mercadorias são levadas em termos de coordenadas X e Y, e a partir daí ela desce até a posição Z, onde ela vai ser armazenada ou retomada. Assim, então, isso a gente tem que colocar, por quê? Porque está havendo uma grande mudança no conceito, tanto de logística, de movimentação de mercadorias, né? Hoje, os novos operadores de empilhadeira são robôs, que vão fazer a movimentação das mercadorias. E a mesma coisa vale também para a área de caminhões. Então, esse caminhão que está exposto aí, por exemplo, já é de uma empresa nacional, ok? E os fabricantes que estão aqui no Brasil já estão oferecendo, então, os sistemas autômatos, sem nenhuma necessidade de operadores. Isso faz, então, com que a gente tenha, além das necessidades dos carregamentos, também as necessidades operacionais. Qual é a primeira característica que a gente tem que entender? É como é que cada tipo de pavimentação se comporta, seja ela externa ou interna. Então, eu tenho pavimentos que são rígidos, então, que são os de concreto, que tem uma ampla distribuição do carregamento para uma área muito maior, enquanto você tem um sistema flexível, onde você tem uma concentração de tensões debaixo do ponto de carregamento. No meio desses dois, você tem as semirrígidas ou semiflexíveis, como, por exemplo, a parte de peças intertravadas. O que considerar, então, para você começar a fazer o projeto? Já tenho os carregamentos, já sei quais são as necessidades mínimas. Eu tenho que, então, fazer a pesquisa exatamente sobre o local onde isso vai ser implantado. Se vai ser uma implantação sobre o solo, ou se eu vou ter necessidade, por haver um solo muito ruim, que seja sobre estacas. Se eu tenho um sistema construtivo que depende do tamanho da placa, se eu quero placas menores ou placas maiores. Placas maiores representam menor número de juntas, e o menor número de juntas transmite diretamente, se refere diretamente à satisfação do operador de empilhadeira, se for no sistema convencional, e às manutenções, porque o ponto onde sempre você tem impacto no sistema teu de transporte é na junta. Panos com menos juntas,
Então, fazem com que você tenha menos interferências e, portanto, menos manutenção do equipamento e menos desgaste do operador. Os procedimentos de cálculo são diretamente ligados com os carregamentos. Para cada tipo de carregamento, eu faço uma verificação de cálculo de tensões para poder determinar, então, as condições de preparação de base do piso em si, de espessuras, e do tipo de estruturação que você vai fazer no teu concreto ou, se for no caso de asfalto, nas camadas de asfalto. Condições ambientais, atmosféricas, se você está fazendo um piso durante uma fase em que ele está descoberto, ou se ele está coberto, tá certo? Se você está com incidência de vento, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo projetista para poder melhorar as condições dos materiais. Exigências operacionais específicas. Então, se eu tenho, por exemplo, um alto volume de tráfego, eu tenho que me preocupar muito mais com a resistência à abrasão. Se eu tenho um sistema automatizado, eu não posso ter variações na superfície durante o tráfego dos equipamentos. Então, isso se chama planimetria. Eu tenho que tomar muito cuidado com a verificação de recalques máximos, principalmente se eu tiver estanterias, onde, quando eu tiver recalques, eu vou ter problema de desaprumo do sistema de estanterias e posso vir a ter, até num caso muito grave, um acidente. Além disso, duas coisas que são essenciais e extremamente atuais e importantes é a parte do ESG, ok? Que verifica exatamente a parte de meio ambiente, a parte de impacto social e também a governança, ou seja, se você está dentro dos padrões adequados de ajustes comerciais. Isso tudo leva, então, a que a gente tenha uma necessidade de controles antes, durante e depois da execução do piso ou pavimento. Antes e durante, para você controlar que todas as operações tenham sido feitas adequadas. E depois disso, monitorar para que você tenha sempre o controle sobre manutenções. Primeiro ponto de observação, de pesquisa e tudo mais, são exatamente os ensaios de definição do solo, onde você tem que fazer minimamente uma sondagem do tipo SPT, ok? Que, dependendo das condições de solo, precisam ser complementadas por sistemas de CPT ou de CPTU, quando eu tenho solos sujeitos a variações de pressão. DMT, que também é um sistema de verificar a capacidade de deformação do solo sob carga, assim como o sistema de Vanitest, dependendo do tipo de solo que eu tenho. Não esquecendo uma coisa que é pouco difundida, é que assim, argila, silt ou areia não são minerais diferentes, são tamanhos de partículas diferentes. Argilas extremamente pequenas, siltes de um tamanho intermediário e as areias maiores, ok? E muda completamente o comportamento de cada um desses solos em função de carregamento. O outro ensaio que é bom você fazer, se você quer principalmente controlar a homogeneidade da tua base, é o ensaio de LWD ou o ensaio de Viga-Benkelman. Os dois tanto servem para a parte de solo preparado, como de subbase preparada, ok? Também existe um ensaio mais expedito, que é denominado FWD, onde você tem um equipamento rebocado por uma perua, por uma caminhonete ou coisa desse tipo, e que ela vai fazendo aplicação de carga em cada ponto que você estacionar. Ela faz o ensaio, há um registrador dentro da perua, dentro da caminhonete,
e que registra as coordenadas e as deformações que tem para aquele carregamento que está sendo feito por esse reboquezinho que está aí na foto. Ok? Mais importante do que isso, mas menos prático, é o ensaio de placa, onde você tem deformações, você mede as deformações para cargas, conforme você vai acrescentando carga, você vai tendo as deformações do solo, e depois, quando você descarrega, você tem o retorno do solo para verificar qual vai ser a deformação residual. No final, todos esses ensaios são para uma estimativa ou uma conferência de qual é o coeficiente de deformação do solo. Então, eu tenho o conceito de trabalhar com deformações, e que quando eu tiro o carregamento, essas deformações deixam de existir, ou seja, o piso volta para a condição inicial, é o conceito de elástico. Há também o conceito de plástico, ou seja, eu carrego, ele tem uma deformação, eu tiro a carga e ele não retorna à condição inicial, ele fica com uma pequena deformação residual. A forma de você verificar isso, eu posso fazer tanto por modelos matemáticos simples, como usar o sistema de elementos finitos, onde eu posso fazer ao longo de uma determinada peça, ou de um determinado galpão, ou de um determinado pavimento, eu posso ir fazendo as variações de modelos conforme a necessidade ou conforme o comportamento de cada solo, de cada local. No caso dos pisos estaqueados, esses coeficientes de deformação são substituídos pelos coeficientes de deformação das estacas, ok? Não há pavimento ou piso, mesmo estaqueado, que não tenha deformações. As estacas continuam sofrendo deformações menores em função do tipo de solo muito ruim que eu tenho para receber um carregamento, mas continuam tendo deformações, ok? E a água? E esse é um item à parte do que nós temos cada dia assistido mais, tanto em situações mais distantes, como nas grandes cidades, nas ruas, nos bairros, ok? A água está cada vez mais frequente dentro do nosso meio. A gente pode lembrar, essas fotos aí são, por exemplo, aquele primeiro caso lá do aeroporto de Porto Alegre, que ficou completamente inundado por dias, tá certo? Ok? Recife, que teve esse problema, mesmo que não sejam cidades, às vezes é tipicamente um bairro, como essa terceira foto que está mostrando que o bairro em si ficou alagado. E quando você tem o alagamento, você tem uma mudança de comportamento do solo. Ele muda em função do índice de umidade que tem presente dentro da massa, tá bom? Então, solo mais água é lama e barro. Só depende de quanto tempo e quanto de profundidade ele conseguiu penetrar, ok? O solo, então, na condição de extremamente saturado, ele deixa de ter capacidade de suporte, ele virou uma lama mesmo, e isso, então, nos indica que, assim, não há pavimento ou piso bom que não tenha uma drenagem eficaz. A drenagem é obrigatória para você ter um bom piso ou um pavimento. Ok. E aí também nós temos que lembrar dos nossos conceitos básicos de comportamento das camadas de solo para os vários carregamentos, onde você tem cargas pequenas, onde você tem uma interferência pequena nas camadas de solo. Conforme eu aumento essa carga, esse bulbo de pressão, que é denominado isso, atinge camadas mais profundas, ok? E exatamente é por isso que a sondagem, no mínimo a SPT, vai te dar o comportamento das várias camadas, como esse exemplo que está aí, que em cima, nas primeiras camadas, você tem até um material razoável,
tá certo? Com uma boa capacidade de suporte para os carregamentos de superfície. E quando você está um pouquinho abaixo, tá certo? Você tem um material extremamente sem capacidade de carga. Ele te dá zero de reação, zero. Ou seja, esse piso, em função do tamanho do carregamento ou do tempo de exposição do carregamento, vai causar deformações grandes, recalques grandes. Como é que eu posso fazer para melhorar esse comportamento dos solos? Uma coisa que é importante, que a gente sempre comenta e tem que ser levado em consideração. Se eu invisto R$ 1 na minha base, eu ganho uma economia de R$ 2 nas camadas superiores. Essa relação é basicamente 2 para 1. Visto aqui embaixo 1, ganho 2 aqui em cima. Ok? Porque os materiais mais nobres e mais caros estão exatamente nas camadas superiores, que são aquelas que vão apresentar maior custo e maior impacto ambiental. Primeira solução das mais simples é troca do solo. Pega uma situação, um solo ruim, vou lá, troco aquele solo, trago um solo melhor, põe no lugar daquele que é ruim, que foi descartado, e a partir daí, então, você já conseguiu um excelente desempenho. Mas eu não tenho jazida para trazer material de fora e não tenho lugar para eu colocar esse material para fora, botar fora. Então, eu tenho que trabalhar com uma das outras alternativas. Quais são elas? Se eu tenho solos que estão molhados, saturados, ficou exposto, tomou chuva, entendeu? Coisas desse tipo, eu posso trabalhar com mistura de solo cal ou de solo cimento, enxugo o solo, deixo ele mais resistente, através do fato, do elemento de drenar o solo. Posso usar também aglomerantes químicos, denominados tipicamente no mercado como baba de cupim. Isso porque são enzimas de base vegetal que você mistura em solos, principalmente os argilosos, os de menor tamanho, e eles ganham resistência. Eles trazem uma aglomeração desses elementos pequenos. Uma outra alternativa que você tem é você ter um solo e eu preciso fazer ele ganhar resistência. Eu posso fazer uma mistura do solo com brita. Então, eu vou colocar britas maiores no meio das partículas de solo, e isso daí vai fazer com que todo esse conjunto ganhe resistência. Se eu preciso mais resistência ainda, faço a mistura de solo, brita e coloco o cimento ali no meio. Isso te dá um ganho enorme de resistência das camadas de suporte e, em consequência disso, economia nas camadas superiores. Dentro desses agregados, na brita, por exemplo, você tem também os agregados denominados reciclados, os RDC, resíduo de demolição de construção, que hoje, em quase todo o Brasil, você tem unidades que são obrigatórias pelo poder público de dar destinação para o entulho de construção. Esse material também funciona muito bem como sol, brita, não esquecendo que no meio dele sempre você tem ou cal ou cimento não hidratado, não misturado, e que ele acaba causando uma aglomeração, ok? É muito bom, ajuda bastante, resultados muito bons em termos de capacidade de suporte. Isso tudo depois você tem que fazer a verificação exatamente da escolha de como eu quero fazer essa melhoria, para que eu possa conseguir pegar um solo e na primeira planilha, está lá na primeira setinha da esquerda, para mim, ok? Que você tem lá um solo, por exemplo, com um índice de suporte Califórnia 8, que ele vai me dar um coeficiente de deformação. Eu colocando uma camada de material granular, ele já melhora. Se eu, além do material granular, eu resolver decidir por colocar uma camada de BGTC, brita graduada tratada com cimento, eu ganho ainda mais. Se depois disso eu ainda conseguir fazer um solo cimento, eu ainda ganho mais.
E se eu partir para uma subbase, para uma subcamada final de concreto compactado com rolo, eu subo ainda mais. Então, conforme eu vou subindo o nível dessas condições de suporte do piso, eu vou conseguindo economizar nas camadas inferiores, ganhar longevidade, ter muito menor índice de manutenções e muito maior longevidade durante a minha utilização. Para ter algumas noções disso, isso o pessoal de terraplenagem está extremamente acostumado, ok? Se eu tenho, por exemplo, na primeira figura, um solo com uma característica de expansibilidade, que é esse solo amarelo, eu faço sobre ele uma camada de material bom, que é essa argila vermelha, e ainda se isso está sendo feito e eu não tenho a cobertura ainda montada, eu posso fazer uma imprimação de asfalto, que é o que está sendo feito aí. Fazendo isso, então, pode chover, pode fazer o que quiser, que é esse material, está todo ele muito bem preparado para ser um bom suporte para o seu piso ou pavimento. Da mesma forma, mistura de solo-cimento, que pode ser tanto do sistema mais convencional, é esse que está abaixo, nessa área vermelha, que está sendo misturado no cimento com grades de terraplenagem, que são muito similares às grades de agricultura, para fazer a homogeneização do material e a compactação dele. E há equipamentos já extremamente práticos, que são esses da esquerda, esse equipamento branco, que isso é uma recicladora de asfalto, tá certo? Que por adaptação do próprio equipamento, ele já faz a remoção do solo, já faz a mistura com agregado, com cimento, com o que eu quiser, e já aplica em camadas conforme eu defino a espessura. Passou esse equipamento branco, atrás dele vem os equipamentos de compactação, no caso de solos, sempre rolos tipo pé de carneiro, vibratórios, para poder adensar, fazer com que isso tenha maior compacidade e maior capacidade de suporte de cargas. Essa é a primeira fase, então, da nossa conversa de hoje e esperamos vê-los logo mais para uma segunda avaliação de outras necessidades. Muito obrigado a vocês.